Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Antônio Villa e defenda e apoie o jornalismo independente, especialmente nesse momento tão difícil que nós vivemos no Brasil, mais dramático. Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 649 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, sempre na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, indica um canal a um amigo ou amiga. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro também que nós criamos, desculpe, o apoiador do canal, está lá. Membro, é o apoiador do canal. O apoiador do canal é muito importante, tem duas formas de ser apoiador, é uma forma, né, de fortalecer o jornalismo plural, democrático, de qualidade, independente, republicano, nesse ano tão importante e decisivo para a nossa história como o ano de 2022. Então, você pode fazer isso de duas formas, só entrar para ser apoiador, onde está escrito seja membro, você clica, você passa a ser apoiador do canal. Tem duas formas. Se tiver dificuldade pelo celular, vá ao computador, que em 2 minutos você consegue isso, tá bom? Vamos lá. Lembrar que no Twitter podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram pela @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de cursos www.cursovilla.com.br, né? Você encontra lá os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. E, por fim, agora somos ultramodernos, né? Que estamos no TikTok, é fantástico. É só colocar Marco Antônio Villa Oficial. Tem de ser Marco Antônio Villa Oficial, Villa com 2 L's, né? Porque tem uns outros lá que pegam imagens minhas para fazer lá uma série de coisas, mas o meu é o Marco Antônio Villa Oficial no TikTok. Então, de pouco em pouco, a gente vai fazendo umas postagens ali também para aproveitar o TikTok, que atinge também um público enorme, né? Passando todo o noticiário, evidentemente como de hábito, né? Olhando tudo, acompanhando, vendo as maluquices, né? É incrível esse país. Agora, uma senhora que antigamente era namoradinha do Brasil, já mais de quase um século atrás, a postagem que ela fez ontem, a senhora Regina Duarte, né? Que colocou Jesus Cristo com uma criança, inclusive aqui, segurando no pescoço. Não há nenhuma citação na Bíblia sobre isso, mas para a Regina Duarte e a turma bolsonarista, isso tudo bem, entendeu? E mais ainda, o Jesus Cristo está segurando no Bolsonaro, no demônio, no Asmodeu. Isso é fantástico, no homem que matou 620 mil pessoas, né? Num assassino, num corrupto, num ladrão. Você imagina, né? Aí não dá, né? Aí não dá. E a cena é ridícula, né? E ela está defendendo essa postagem e tal. Eu queria só lembrar que eu tenho até dó de falar isso, até lamento, acho que é uma coisa triste e tal, mas tem cada coisa que a gente vê aqui, viu? Tem uma outra que diz que a Michelle é uma das mulheres mais bonitas do Brasil. E essa mesma deputada por São Paulo disse também, olha que coisa fantástica, né? Que ele foi internado aqui no Vila Nova Star, e pago por você, por mim, por nós, claro, porque era olho gordo. Não, deputada, não é olho gordo, ele engoliu camarão. É a dor de barriga mais cara da história. É inacreditável. Olha, parece que abriram o charcou, o pneu, e falaram, sai! E aí os bolsonaristas saíram correndo do pneu e do charcou. É inacreditável. A gente assiste cenas, eu nunca vi, digo para vocês, né? Passo aqui pelo meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a História do Brasil Descoberta ao Século XXI. Olha, eu já vi de tudo, mas igual essa turma, não existe, é inacreditável. E nisso tudo, o criminoso Bolsonaro, né, que é um criminoso, é um traidor da pátria, vamos sempre registrar, ele é traidor, né?
Diz ele, eu estou citando o Globo, Bolsonaro se irrita com recomendação de vacinação de militares e exército prepara nota de esclarecimento. Ontem eu estava no Jornal Cultura, a Ana Paula Couto fez uma pergunta sobre isso. Falei, olha, tradicionalmente todo mundo se vacinava, você ia prestar serviço militar, era vacinado, era coisa mais normal. Isso nunca foi problema. Nunca foi. É com o criminoso Bolsonaro. Sim, com o negacionista. Agora, eu até lembrei, olha, mas precisa ter cadeia de comando no Exército. Um general de 3 estrelas, o Pazuello, não pode mandar no comandante do Exército, tem 4 estrelas em todo o alto comando. Eu estava me referindo àquele fato, já citado aqui diversas vezes, que ele, Pazuello, o criminoso, aquele que mora num hotel de trânsito, é só no Brasil que num hotel de trânsito você mora, né? Pago por nós, claro. Nós estamos aqui para isso, para sustentar o crime Bolsonaro. Esse indivíduo diz que esse elemento, né, disse que é policial, elemento policial, né, na linguagem policial. Esse elemento diz que em março ele vai decidir se vai para a reserva. Quer dizer, ele decide, ele exerce uma função civil, um general da ativa, e ele decide, quer dizer, ele deu um tapa na cara no alto comando. Agora, eu vou estar atento em relação a essa questão, porque o alto comando fez uma coisa óbvia, né, que não pode ficar espalhando fake news, evidente, né, que quem está lá no Exército é para espalhar mentiras, isso é o óbvio Lurante, que fez o comandante Paulo Sérgio, essa é a última canção. Bem, o comandante Paulo Sérgio. E a questão de vacinação. E o Bolsonaro, o criminoso, o capitão terrorista, o mau soldado, como diz o presidente Ernesto Geisel, né, o mau soldado, que vai lembrar, ele é luterano. Nós já tivemos 2 presidentes protestantes, Café Filho, presbiteriano, e Geisel, luterano. Só para lembrar, porque o Brasil, né, não conhece a história e as pessoas... Pá, o primeiro-ministro negro do Supremo, Joaquim Barbosa. Não foi, não foi. Pedro Lessa, por exemplo, é negro, e aí? Então é necessário conhecer um pouco. Mas, voltando ao capitão terrorista, ao covarde Bolsonaro, o covarde, né? Covarde. Você imagina, abre um parênteses, o que o médico está pensando dele? O doutor Antônio Macedo e sua equipe, o que deve estar pensando? O homem interrompeu as férias, veio correndo para ver, porque ele disse, ligou para ele, segundo o Globo, chorando, dizendo, doutor, estou morrendo, porque ele tinha engolido um camarão. Eu estou morrendo, bem, claro que o médico veio o mais rápido possível, o sujeito está morrendo, o paciente dele, né? E só podia ser atendido, de acordo com o criminoso Bolsonaro, pelo doutor Macedo. Bem, ele veio correndo, mais rápido, chegou, foi examinar, não tinha nada. O covarde, você imagina esse covarde numa guerra? O covarde não tinha nada. Saiu depois, no dia seguinte, ainda entrevista coletiva à noite, estava no jogo dos sertanojos, né? Estava lá e depois de manhã no cercadinho fazendo xingamentos. O covarde, a dor de barriga mais cara da história, né? É inacreditável. E aí os fanáticos nazifascistas bolsonaristas não falam nada. Lembra que no início o Flávio, o homem da mansão de chocolate, disse: precisamos de orações. De orações, que oração? Estava com dor de barriga, engoliu o camarão, deve ser um camarão, um tremendo camarão, hein? Porque, olha, quer dizer, o povo come osso, claro, né? Diria o Mala, em nome de Jesus, o pastor Mala, Deus no comando, quer dizer, o povo come osso, ele come camarão, ou melhor, engole camarão. É inacreditável a idiotia, é um idiota. Nós temos um idiota na presidência da República, cercado de milhões de idiotas, especialmente os rastaqueras, né? Esses são idiotas ali, platinum, né? Tem vários, aqui em São Paulo está cheio, né? Está cheio, garfo, tocha, Zé Carioca, toda a idiotia, né? A mediocridade, ressentimento, ódio do conhecimento, gente medíocre. E tinha umas outras piadas que eu não posso fazer, que já me contaram, não posso, mas davam umas piadas ótimas. Um dia, se eu cismar, eu falo, tá? Aí, o Bolsonaro está agora querendo coagir o comandante do Exército, o alto comando. Eu quero ver qual vai ser a postura do general Paulo Sérgio. Quero ver. Tô de olho no senhor. Estou de olho no senhor. Não vai se ajoelhar para um capitão terrorista. Isso é uma vergonha. Né? O que, na história, grandes militares do Exército Brasileiro diriam, que já se foram, diriam do senhor? Né? Não vai se ajoelhar, você é capacho. O Capacho Neto é capacho. Espero que o senhor não seja capacho, porque o Capacho Neto, o ministro da Defesa, Capacho Neto. E a Orcrim, que está no Palácio do Planalto, aqueles, entenda-se, não instituição. O senhor não vai agir da mesma forma, hein? Porque diz que ele está irritado. Irritado, sim. Ele quer que todos sejam negacionistas. E o que isso é importante e é elucidativo
de um triste momento histórico que nós estamos vivendo. E isso é muito importante. A questão toda é que nós temos na presidência da República um traidor. Traidor, ponto. Ele está a serviço de interesses estrangeiros. Exemplo, vamos citar dois? Vamos lá. Primeiro, durante os 2 anos da sua gestão, quando o presidente da República Americana era Donald Trump, ele esteve a serviço de interesse imperialista. Foi várias vezes aos Estados Unidos, né? Se ajoelhou ao imperialismo e uma das vezes, nos jardins da Casa Branca, ele se dirigiu ao Trump, que é aquela coisa, figura patética, golpista, fascista, que liderou o 6 de janeiro, o ataque ao Capitólio e a destruição da democracia americana, se dirigiu ao Trump e disse assim, I love you. O Trump não entendeu, com aquele cabelo, também aquele cabelo lindo, maravilhoso, natural, não é tingido, hein? Aquele cabelo, não entendeu, olhou meio assustado, né? Assustado para a figura, para o Asmodeu, né? Olhou para o Asmodeu e falou, mas o que é isso? E depois o Asmodeu disse que ia apoiá-lo para ser candidato à reeleição dos Estados Unidos. Quer dizer, um presidente brasileiro ia ter uma intervenção na eleição norte-americana, como se ele, Bolsonaro, o homem cruel e covarde, como se o covarde Bolsonaro, o homem da dor de barriga mais cara da história, né, ele pudesse ter algum tipo de intervenção. Quer dizer, o eleitorado americano ia aguardar o sinal do farol. Qual é o farol? Bolsonaro. Você imagina? Ele e a quadrilha, aquela orcrinha, aquela gente horrorosa, feia, que se veste mal, que dá, sabe, dá asco, dá nojo daqueles bolsonaristas. Aqueles cabelos tingidos, aquele acaju, fantástico. Acaju aqui, semi-acaju aqui, branco aqui. Lindo, lindo. Ele não toma banho, ele precisa deixar ele de molho, né? Rinço, né? Antigamente era rinço, hoje não existe mais homo. Essa figura patética, ridícula, mal consegue falar, tem problemas cognitivos gravíssimos, semi-letrado, mas o homem covarde e manda sempre os outros. Esse covarde estava a serviço dos Estados Unidos e sempre fez isso sem tirar nem pôr, né? E depois, sempre ligado, lembra a ida à Embaixada dos Estados Unidos? Ainda o embaixador ainda era Sérgio Amaral, que é um quadro importantíssimo do Itamaraty, que estava constrangido naquele jantar demoníaco, que estava o Steve Bannon, tinha lá umas outras pessoas, um lixo brasileiro que estava lá, né? um pobre coitado, pilantra, um pilantrão aí, que é contra o Estado, mas vem no Brasil se tratar com o sistema público, pago por você, por mim, por nós. Estava lá toda uma quadrilha, uma orcrim, né? E o Bolsonaro falou um pouco, o Steve Bannon estava lá. E a relação cada vez se estreitou mais, porque o Bananinha, o Dudu Bananinha, vulgo Eduardo Bolsonaro, é assim, o nome é Dudu Bananinha, o apelido é Eduardo Bolsonaro, que falsamente mora em São Paulo, que bate na cara das autoridades eleitorais aqui e diz, eu enganei todos vocês. Enganou já 2 vezes, em 2 eleições, 2014 e 2018. Será que em 2022 ele vai enganar também as autoridades aqui de São Paulo eleitorais? Será que ninguém vai questionar o falso registro eleitoral do criminoso Bananinha? É uma pergunta, acho que eu e 32 milhões de eleitores em São Paulo vamos fazer, né? Como é possível o Dudu Bananinha não mora em São Paulo, ser deputado federal por São Paulo? Recentemente, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse, quando é que você vai, isso há um mês atrás, 40 dias, quando é que você vai ser deputado aqui pelo Rio? É claro, porque ele mora no Rio. Quer dizer, eles que gostam tanto de lei, são tão honestos, em nome de Jesus, Deus no comando, né? Falsificam, o sujeito diz que mora aqui e é deputado por São Paulo. Bem, vamos ver, mas o Dudu Bananinha estava lá e seria depois embaixador nos Estados Unidos, vocês se recordam, né? E aí nós vimos o conhecimento dele do inglês, da história norte-americana, etc, 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 que nós já comentamos tantas vezes. E tem muita gente aqui que agora vira as costas para o Bolsonaro e queria ser embaixador nos Estados Unidos. Lobistas em Brasília. Tá? Eu não esqueço. Estou só aguardando esses lobistas que se fingem cientistas políticos, como é que eles vão agora se posicionar na eleição? Mas estavam querendo, fazendo lobby para ir lá para os Estados Unidos. Bem, e no meio disso tudo, porque haja hipocrisia como no Brasil, né, ele estava a serviço desse terrorista, de uma organização terrorista chamada Movimento, antissemita, racista, homofóbica, ele está a serviço disso, porque o Bannon já disse que a eleição que interessa para essa organização terrorista chamada Movimento no mundo é a brasileira. Então ele está, o marionete está aqui, quem está movimentando é o Bannon, quem é o bonequinho
é o Bolsonaro, que é o presidente do nosso país. Então, nós temos um presidente traidor da pátria que serve a interesses estrangeiros. Ponto. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Ponto. Isso vai ser devidamente avaliado no futuro pela justiça. Ponto. E ele vai para a cadeia. 2 pontos. Bangu 8 ou Papuda? Provavelmente Bangu 8. E isso é importante porque o conjunto de todas as ações que ele teve no campo econômico também é de traidor da pátria. Ele destruiu a estrutura de Estado brasileira. Ele deixou o Brasil no conjunto das nações como um Estado pária, prejudicando os interesses nacionais. O novo governo, que assumirá em 23, vai ter de reconstruir todas essas pontes. E não pense que é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, vai demorar. E isso prejudica, evidentemente, os interesses, por exemplo, econômicos do país, as exportações, o aprofundamento das relações políticas, diplomáticas, né? Etc, etc, etc. Ele também, como traidor da pátria e traidor da Constituição, porque reza, como bem disse doutor Ulisses, traidor da Constituição é traidor da pátria. Está no meu livro, A História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Foi o discurso no dia 5 de outubro de 88, no momento da promulgação da Constituição de 88. Bem, se ele é traidor da Constituição, ele é traidor da pátria. Ele atacando os poderes, criando conflito entre os 3 poderes. Quantas vezes ele atacou o Legislativo? E mais ainda, quantas vezes ele atacou o Poder Judiciário? Ameaçou, inclusive, de fechar o Supremo, através dos seus esbirros. Eu estou falando dessa palavra que antigamente eu lia em literatura meio infanto-juvenil, lendo as coisas da Europa e tal, e outro dia o Rui Castro, que é sempre uma leitura indispensável, na página 2 da Folha, lembrou essa expressão esbirro, e é verdade, ele tem toda a razão, né? Porque sumiu, ninguém mais falava esbirro, então eu fazendo uma homenagem ao Rui Castro, então vou falar dos esbirros, o Bolsonaro e seus esbirros atacando o Supremo, bombardearam o Supremo Tribunal Federal. Onde está a Sara Geromini? Onde está? E os 300 lá, não sei de onde? Cadê? Cadê aquela turma? Cadê os outros que fugiram para os Estados Unidos e até hoje não foram deportados para o Brasil? Por quê? Que ação criminosa esse governo está fazendo contra as instituições? E quantas ele foi solapando. E a destruição dos ministérios, e o ataque às populações indígenas, o apoio à mineração clandestina nas reservas indígenas, o ataque ao meio ambiente, deixando o Brasil um país isolado no mundo e aqui na América do Sul, os atritos criados absolutamente desnecessários com a Argentina, nossa parceira e importantíssimo recebedor dos produtos brasileiros, né? Basta ver a importância que a Argentina tem na nossa balança, nas nossas exportações, quão importante ela é, como ele foi solapando o Mercosul, como a todo momento esteve vinculado, ele é a extrema-direita europeia, violando a Constituição. E voltamos, traidor da Constituição é traidor da pátria. Estamos seguindo aqui o doutor Ulisses Guimarães, quando ele recebeu a deputada alemã, 3 meses atrás, do partido nazista, chamado Alternativa para a Alemanha, cujo marido, o pai tinha sido ministro, gente boa do Hitler, família de primeira, tal, o DNA nazista, tal, e ela não é recebida por ninguém em nenhum lugar. Aqui foi recebida pelo chefe de Estado e chefe de governo, que conversou, deu a maior corda para ela, um negocinho inacreditável, tirou foto. Ou seja, ele está solapando as bases do Estado Democrático de Direito. E se é traidor da Constituição, é traidor da pátria. E o ataque à população, o estímulo à violência, à morte de brasileiros, a violência policial que ele sempre estimula. E vai ser muito difícil enfrentar essa questão, o novo governo em 23. Porque um dos erros da redemocratização ou do lulofernandismo, né, que é um conceito que eu inventei aqui, né, uma definição de um período histórico, durante os 21 anos, 8 de Fernando Henrique, 13 do PT, não teve coragem de colocar o dedo na ferida da segurança pública. Primeira coisa, unificar as polícias, militar e civil, como em todos os países democráticos do mundo, tiveram medo, nunca fizeram, nem tocaram, conciliaram com o que havia de mais reacionário, achando que com isso ia governar com 80% do Congresso, era mais fácil para quê? Você precisa de 50% mais um para provar o que você precisa. Ah, mas PEC, será que para governar é condição sine qua non PEC? Claro que não. É só no Brasil que a Constituição vira programa de governo. A Constituição não é programa de governo.
Já temos lá o quê? 113 PECs? É uma coisa assim, é um verdadeiro absurdo tal. E, então, nesse processo, o Bolsonaro agravou ainda mais, criando a insubordinação nas PMs, nas polícias civis, na Polícia Rodoviária Federal, um armamento pesado, absolutamente desnecessário, e transformando as Forças Armadas em suas Forças Armadas. Quantas vezes ele fez questão de dizer entre 2020 e 2021, o meu exército? Quantas vezes? E agora, nesse atrito com o comandante do Exército. Vamos ver se o comandante não vai ser Capacho, porque o Braga Neto, ministro da Defesa, é Capacho, é o Capacho Neto, né? E então, vamos ver, porque ele, ao querer transformar as Forças Armadas nas suas Forças Armadas, ele também viola a Constituição. Porque é bom lembrar que o comandante em chefe é o presidente da República, não é o Jair Bolsonaro. Ele está, mas não é presidente da República, ele está de passagem pelo cargo, assim como outros tantos passaram, e foram tantos ao longo da história republicana. Então, a questão que se coloca, quando ele quer transformar as Forças Armadas em instrumentos de coação e de violência sobre seus adversários, está violando a Constituição. Portanto, é um traidor da pátria. Eu só listei isso nas questões que, por exemplo, o que aconteceu na pandemia, o que aconteceu e acontece, porque não é um verbo só no passado, é no presente. O caso de Manaus, no ano passado, qualquer presidente que fosse um homem, que fosse presidente da República, não fosse um covarde, como esse que engole camarão e tem a dor de barriga mais cara da história, esse covarde chamado Jair Asmodeu Bolsonaro, teria ido a Manaus. Mas o covarde não foi. E o pior, os nazifascistas bolsonaristas, os fanáticos, não cobram isso, os fanáticos. Aqui tem uma fanática dizendo, Jesus, 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 Jesus iria a Manaus. Jesus não está com o demônio, e nem com os que saíram do Pinel e do Charcot. A questão que se coloca é séria. A gente brinca um pouco aqui até para amenizar a fala, mas é sério. Ou seja, você teve um presidente da República que viu a média de 100 e alguns dias, 200 pessoas morrendo em Manaus e nada fez. As Forças Armadas, as suas Forças Armadas, a FAB não conseguia mandar um avião. E a Marinha? A Marinha que não consegue. No outro dia viu alguém da Marinha que usou o avião da FAB para passar o Réveillon não sei aonde. Aí. É piada. É brincar, mas cederam o jet ski para ele ficar fazendo as palhaçadas no Guarujá, em São Francisco do Sul. Aí tudo bem, estava lá, Marinha do Brasil. O vagabundo usou isso. Ou, se vocês preferirem, o nosso canal é mais elaborado, intelectualizado, o Mandrião, mas é vagabundo, é covarde e vagabundo. Né? Um homem que não trabalha. Quando eu discutia várias agendas, e eu fui quem colocou a discussão da agenda na discussão política, agenda presidencial ou de prefeito, fui eu. Basta ver meus artigos no início desse século, na Folha de São Paulo, página 3, tem lá um monte. Depois escrevi também no Estadão, no antigo Suplemento Cultura. Depois, em outros locais em que eu trabalhei, que eu ficava pegando a agenda diária de um prefeito, né? E mostrando como que era fundamental olhar a agenda, estudar a agenda. Isso era essencial para ver o que eles estavam fazendo. Agora, o Bolsonaro é o mais vagabundo de todos. É o Mandrião e sua caterva, essa malta que está ali no Palácio do Planalto. Hoje eu vi uma referência, o que nós vamos fazer com esses militares que ocupam funções civis? Quem primeiro falou isso? Eu. Não foi. Tudo foi falado aqui antes. Pô, né? Nós é que estamos insistindo na nossa conversa, eu e vocês, né? A questão, você tem centenas de cargos civis ocupados por militares em troca de grana, não é missão, Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, nada disso, é grana, duplica ou triplica o salário, é isso. Né? E o que vai fazer? É uma coisa muito simples, é pegar os da ativa e mandar para os quartéis. Qual o problema? A função não é essa? Se não quer ser militar, vai embora. Vai embora. O salário está baixo. Vai embora. Vai embora. Você achava que ia ser milionário no Exército? O Bolsonaro achava. Tanto que o coronel Pellegrino, está no livro do Luiz Macluf Carvalho, aqui o capitão, o cadete e o capitão, o laudo que ele deu em 1983, brilhante, o coronel foi perfeito, mostrando, o cara acha que quer ficar milionário aqui no Exército. Né? E o cara é louco, ele disse em outras palavras, ele não tem capacidade de comandar ninguém. Então, se os militares querem ficar ricos, reclamando do salário, vai embora. Vai embora. Não, quem vai invadir o Brasil? Você sabe? Eu não sei. Alguém quer invadir o Brasil? Não.
E a pergunta é, nós precisamos dessas Forças Armadas? Não, precisamos de outras. Essa discussão é central também. Nós temos várias, mas essa é uma delas. Enxugar as Forças Armadas, contingente, melhorar o nível tecnológico, criar uma guarda de fronteiras e educá-las na Constituição. Todas as academias, aulas de direito constitucional, aula de direitos humanos. Forças Armadas não é para ameaçar o poder civil, não. Com golpe de Estado, como nós vimos nos últimos 2 anos, 2020 e 2021. Né? E vim falar o general Heleno, patético. O general Heleno, você já sabe, o meu troféu ele já recebeu. Enxada de ouro. Pela primeira vez na vida ele vai trabalhar. Tá? General Heleno, eu vou fazer uma enxada simbólica, tá? E vou dar um terreno para ele capinar. Tem um monte de lugar, você deve ter na tua cidade, no teu bairro, um terreno para capinar. Então nós vamos dar uma enxada, mandar ele capinar. Pela primeira vez ele vai trabalhar na vida. Que vai ser uma coisa... Porque para essa turma, se você mostra a carteira profissional, é igual para o Draco, você mostra o crucifixo, sai correndo. Para essa turma, esses militares que envergonham o exército que estão no Palácio do Planalto, esses traidores, é mostrar a carteira de trabalho. Ele sai correndo. Claro que alguém vai dizer o seguinte, sempre tem aqueles, mas eles são funcionários públicos, não são regulados pela CLT. É verdade, você tem toda a razão. Mas eu estou usando aqui como uma metáfora, entendeu? Eu não vou pegar... Antigamente era o regime jurídico único, agora eu não sei o que regula a vida dos funcionários públicos federais, né? Mas a carteira profissional, assim, você mostra, né? É sinal de trabalho, foi criado durante o Estado Novo, tem aquele texto do Alexandre Marcondes Filho, aqui de São Paulo, lembra? Nas carteiras mais antigas. Na minha, que eu tenho lá de muito antigamente, tenho guardado até hoje. Um dia eu mostro a foto minha maravilhosa ali, quando eu tinha 15 anos, quando eu tirei a carteira profissional e tal. Mas a coisa toda que eu coloco em relação ao Asmodeu, o criminoso, é isso. As pessoas, eu tenho conversado, estão contando os dias para o dia 2 de outubro. Contando os dias, falando, está chegando, está chegando. E agora também eu vi, hoje, alguém aí dizer, nem sei quem, porque eu fico passando, que ele pode ser que lá para maio, junho, ele resolva renunciar à candidatura. Opa, como diria Walter Dávila. Como diria o grande Walter Dávila. Opa, quem disse isso foi quem? Aqui, e há muito tempo que eu estou apontando isso. Então, vocês percebam, a gente desenha aqui tendências, e todas as tendências aqui que foram desenhadas acontecendo. Não é aquela previsão de economista que a Bolsa ia chegar a 140, 150 mil pontos, é raro, de quase 40%. Fizeram os seus clientes perder uma grana fabulosa, né? Umas consultorias econômicas perderam uma grana, e eles estão na moita, né? Erraram todas as previsões, todas. Né? E eu dizia aqui, olha, esse negócio aí não vai ser assim, né? E as políticas, então, são mais engraçadas. Né? E eu tenho insistido sempre no imponderável, que a política é tão imponderável. Né? Em 2014, não teve um imponderável? Eduardo Campos, 13 de agosto, quando caiu o avião. 2018, imponderável. 6 de setembro, Juiz de Fora, e tem de ser repudiado, evidentemente, o que aconteceu, o atentado de Juiz de Fora. Não foi imponderável? Ninguém sabe o que vai acontecer, tem muitas variáveis. A pandemia vai até onde? A preocupação é grande. Essa variante Ômicron, olha, eu estive conversando com alguns especialistas, o quadro é ultra preocupante. Junto com a gripe, e o número de pessoas, no HC, estava... Ontem a doutora Rosana Richman tinha me dito, está também nos jornais, no HC 60 funcionários, médicos, enfermeiros, etc., já tiveram de sair de licença. A situação é muito grave, muito difícil. Né? E em outros locais de trabalho também, está uma loucura, ninguém sabe até onde isso vai. E o pior é o apagão dos dados, feito pelo governo que está escondendo. O Queirodes, o grande Queirodes, que exemplo, hein? O Queirodes estão escondendo os dados, eles apagaram. Agora, a audiência que teve com uma senhora lá também, que saiu do Pinel, ou do Charcot, tenho dúvidas de qual dos dois institutos, né, falando daqueles absurdos contra a vacinação infantil, e o Bolsonaro propagando isso. Então, ele continua negacionista, atacando vacina, publicando fake news, agora mesmo, o Dudu Bananinha, vulgo Eduardo Bolsonaro, também eu vi uma postagem aí que foi colocada, olha, essa informação não é verdadeira, etc. Mas eles não estão nem aí com humilhação, é gente sem vergonha, é gente sem caráter, é gente cruel, é gente covarde.
Covarde, o pai é covarde. O DNA da covardia vem do chefe da Orcrim. Esse homem é o traidor da pátria, sem tirar nem pôr. E não digo isso com felicidade, digo isso envergonhado do nosso país ter chegado ao momento mais baixo da sua história. Porque toda a palhaçada que ele fez, a dor de barriga mais cara da história, porque ele engoliu um camarão. Não, e ele rebaixou a presidência à sua altura. Ele rebaixou a presidência da República à sua altura. Ele é um marginal. Nós temos um marginal na presidência da República, que gosta das mordomias do poder. E é um fracoide. Ele foi assaltado no Rio, ele estava de moto uma vez, lembra? 2 pivetes levaram a moto e a pistola Glock. Eu não estou dizendo que se deve resistir a assaltos, mas ele é alguém que foi treinado para matar. Não era professor. E ele não disse que é para andar armado, para se proteger, só não levaram a cueca porque não quiseram. É um homem covarde. E agora para o médico. Você imagina, voltamos ao médico. O médico lá querendo descansar, pô, né? Tranquilo, pô, não é fácil ser médico. Muitos quase que não saíram do hospital. Aí, eu tô morrendo, e começou a chorar, eu tô morrendo, chorou copiosamente. Eu tô morrendo, venha. Puxa vida. O doutor Macedo veio num pinote para cá, parecia desenho animado, sabe? Chega aqui, a palpa, não tinha nada. Estava tudo bem. Não. E antes eles falavam que precisava de operação, precisava disso. Aí ele começou a falar do PSOL, o covarde louco, né? Começou a falar do PSOL, que a culpa era do PSOL. Agora a culpa é do camarão. O camarão é vermelho, portanto, é comunista. É um camarão comunista, né? E o covarde fez o médico vir correndo, não tinha nada. Daqui a alguns anos, é que eu não sei, é que no meio da loucura, eu entendo. No meio da loucura, quando você lê os livros sobre campos de concentração, e o Primo Levi é o melhor dele, o melhor autor, né? Tem alguns livros sobre Auschwitz, e duríssimos, né? Mas aí você começa a entender, você entra naquela loucura com medo de sobrevivência. Aqui também, nós acabamos nos acostumando que ter um presidente ladrão, corrupto, chefe de quadrilha, um homem cruel e covarde. E você vai se acostumando com essa loucura, né? Que tudo que ele vai fazendo, aquela quadrilheira, aquele pessoal que vende franquia, em nome de Jesus, Deus do comando, que é um pessoal horroroso, até fisicamente horroroso, tá? Sabe, dá asco, desculpe dizer isso, asco, mas... Então, e essa turma dele, você olha para os sujeitos e fala, esse cara é covarde. O cara é covarde. Ele foi conversar comigo armado. E queria que eu revistasse. Eu falei, eu não sou da polícia, eu vou revistar. É porque ele é covarde. Ele é covarde. É isso. E esse que ele vai fazer, esse traidor, vai, como eu disse, ensanguentar o processo eleitoral, porque ele vai derreter a candidatura. E aí ele começou a atacar, na saída do hospital, o Tribunal Superior Eleitoral, atacar o voto eletrônico, atacar o ministro Barroso, e por tabela o Supremo Tribunal Federal, o covarde. A dor de barriga mais cara da história, paga por você, por mim, por nós, por esse bandidão, esse covardinho, o chorão, chorando, esse daí. Imagine, insisto, numa guerra. O exército precisa mudar a sua forma de seleção e de educação, porque esse cara chegou, esse elemento, esse marginal, a capitão. Imagina numa guerra, insisto, eu conheço bem, ele não conhece porque ele é um idiota, né? Poxa, eu fico lendo, tem certos relatos de batalha, eu fico impressionado, é um negócio tão duro. Por exemplo, Dien Bien Phu, que eu citei outro dia, né? 1954, no norte do Vietnã, né? A derrota francesa, tal, foi o grande momento. A melhor análise, páginas e páginas, é nesse livro do Max Hastings, Vietnã, uma tragédia épica, 1945-75. Teve um oficial francês depois, quando viu que foram vários dias, né, e chovendo, um negócio terrível, tal, se suicida, vai lá dar um tiro, com vergonha de ter sido derrotado. Faz parte, não estou dizendo que um militar derrotado deve fazer isso, mas da ética daquele momento histórico e daquele oficial. Posso até entender. Agora, você imaginou o Bolsonaro? Você imaginou o Pazuello? Você imaginou a caterva verde-oliva que está lá no Palácio do Planalto? Vocês imaginaram?
eles iam desertar, ó. Eles iam desertar. Teve muitos que desertaram na Batalha em Benfo, porque havia muitos batalhões africanos que eram levados lá, senegaleses, argelinos. Para minha surpresa, a Legião Estrangeira, lá no Vietnã, metade dos soldados eram alemães. E aí, por tabela, o tiro deve ser aqueles que lutaram na Segunda Guerra. Olha como é a história. Né? E outros, tinha também vietnamitas alistados meio que à força, e outros voluntários, tal. O número de deserção é muito grande. Mas se o Bolsonaro tivesse lá e a quadrilha do Palácio do Planalto, eles iam desertar. Né? É uma vergonha toda essa turma, é uma vergonha triste de a gente saber que nós chegamos a esse momento baixo. Mas a gente vai virar essa página. Eu fiz uma entrevista hoje excelente, e vamos postar no final de semana com o professor doutor da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi, aqui de São Paulo. Ele é assessor econômico do pré-candidato, que eu tinha obrigado a falar isso, pré-candidato à eleição presidencial Ciro Gomes pelo PDT. Nós vamos entrevistar outros também. Vocês viram que a Folha de São Paulo fez um trabalho bem interessante, colocando 4 economistas em dias seguidos, né, que são assessores econômicos das principais candidaturas ou poderão ser assessores. Por exemplo, o caso do Manteiga, que fez questão de dizer que estava escrevendo em nome de um grupo de economistas, não necessariamente em nome do candidato. Essas coisas, porque tem ciúme de tudo que é lado. E o Nelson Marconi fez uma análise muito boa da economia brasileira. Eu gostei bastante, foi um papo muito legal, e nós estamos postando aí no final de semana. E aí temos, a semana que vem, umas coisas, inclusive eu preciso terminar aqui a leitura de livro de um dos entrevistados da semana que vem também, um economista brilhante, e eu quero chamar primeiro, vou tentar fazer o possível para trazer o leque mais amplo de economistas, sabe? E de juristas também, e de políticos, de intérpretes, de cientista político, nós temos também já já acertamos para a semana que vem, aí vai ser muito legal, vai ser um janeiro bem bacana, para fazer o que o canal se propõe, ser plural, ser democrático, ser independente, né, e a informação de qualidade. Isso é central. E por isso, se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal, e são centenas, indica o canal, um amigo ou uma amiga. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações e coloque like no que vocês gostaram. E seja também, e isso é importante, um apoiador do canal. Aí você fala, como é que faz para ser apoiador do canal? Está escrito seja membro, clique. Ali tem 2 formas de ser apoiador do canal. Uma coisa bem legal, bem bacana. Nós vamos fazer um tutorial. O que é tutorial? Um vídeo explicativo. Nós vamos postar para explicar para vocês. É uma coisa muito simples, como é que faz para acessar. Mas aqui no computador é tranquilo. Entrou no canal do YouTube Marco Antônio Villa, você vai ver lá um retângulo, seja membro, você clica ali, você tem todas as informações, tem 2 meios. Isso é importante para fortalecer o canal nesse momento decisivo da nossa história, que é 2022, e tem uma série de outros benefícios. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, Marco Antônio Oficial, Marco Antônio Villa Oficial, e agora, olha lá, como diria um locutor esportivo, tá no filó, puxa, Fernando Sasso, hein? Faz tempo, hein? Era TV Alterosa, se não me engano, né? Se não estiver errado. E aqueles grandes jogos do Mineirão, grandes times do Cruzeiro, grandes times do Atlético Mineiro, que eu vi jogar e tal. Mas vamos lá, nós estamos no TikTok. É Marco Antônio Villa Oficial, esse que é desse que vos fala, Marco Antônio Villa Oficial. Então, também estamos ali no TikTok, tá bom? Nos encontramos, então, amanhã, e lembrando do meu livro, né? Aqui, o meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a história do Brasil descobrindo ao século XXI. Nos encontramos, então, amanhã. Até!